Eu começava naturalmente por saudar todos os nossos convidados e agradecer-lhes a sua contribuição para aquilo que isto pretendia ser, que era uma audição, ouvir-vos e retirarmos desta audição os contributos para a nossa intervenção relativamente a este importante tema e mais largo até do que o simples problema do debate do Livro Verde das Pescas. Julgo que depois de tudo o que aqui ouvimos está realizada, mais que justificada a realização desta audição, que foi proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP e que teve o apoio unânime de todos os outros grupos parlamentares. Eu julgo que, no entanto, que deste consenso e unanimidade não deve passar-se para uma neutra classe política, e é uma nota que gostaria de deixar aqui, que não existe. Existem partidos com percursos e posicionamentos diferentes ao longo destes 20 anos sobre a política comum de pescas. Em Portugal, nomeadamente na política nacional de pescas, permitam-me chamar-lhe assim, se é coisa que existe. Por exemplo, é muito difícil hoje, é uma evidência a existência de uma gestão política, talvez fosse melhor dizermos uma manipulação política de dados estatísticos, dos dados científicos existentes, retirando-se ilações e conclusões à medida dos interesses de cada Estado nacional. E, desse ponto de vista, é extremamente importante que cada país tenha uma política para a investigação e a ciência neste setor, como noutros setores, com os devidos meios. Daí é justo, já hoje aqui foi referido, pensar-se o que é que significa os tratos de Pelé que tem sido sujeito o IPIMAR ao longo destes anos, e se isto está a permitir que o país tenha, de facto, os conhecimentos e os dados suficientes para intervir com rigor, com força, mesmo no plano internacional, sobre esta matéria. Uma segunda nota que gostaria de fazer é sobre o novo enquadramento comunitário deste debate da política comum de pescas e desta reforma. E particularmente porque estamos perante um quadro, como foi sublinhado, de um novo tratado, onde há também, como é sabido, posicionamentos diversos dos diferentes partidos. Porque este tratado introduz alterações relativamente ao conteúdo da política comum de pescas. O tratado consolida o que é sublinhado no Livro Verde, as competências exclusivas da União Europeia em matéria de gestão de pescas, e o tratado fixa como competência exclusiva da União Europeia, como é sabido, a gestão dos recursos biológicos do mar no âmbito da política comum de pescas. Mas também nos processos de decisão, e esta não é uma questão pouco importante, na medida em que este tratado, consolidando o processo federal, dá poderes a 6 Estados-membros que passam no Conselho a deter 70% dos votos e reforça o peso a maioria do peso destes países no próprio Parlamento Europeu, com as novas missões que tem em matéria de política comum de pescas. Poder-se até dizer que alguns destes grandes países não têm grande interesse pela política de pescas, mas nós sabemos como é que estes grandes países têm utilizado as pescas e a agricultura e os têxteis como moeda de troca nas suas negociações internacionais e das alterações correspondentes ao nível das políticas comunitárias para levarem a água ao seu caminho e dos seus interesses nacionais, naturalmente. Julgo que, na avaliação destes constrangimentos, Portugal e as suas instituições não devem esquecer, contudo, que nós temos um artigo 5º na Constituição da República Portuguesa que continua a dizer que a lei define a extensão e o limite das águas territoriais, a zona económica exclusiva e os direitos de Portugal aos fundos marinhos contíguos, e que, no número 3, que o Estado não aliena qualquer parte do território português ou de direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo de retificação de fronteiras. Sobre o Livro Verde, nós, numa breve nota apenas, e até refletindo algumas das coisas que aqui vieram, eu gostaria de dizer que são manifestas as debilidades, insuficiências e desadequações da abordagem das pescas feitas no Livro Verde e que, aliás, vários das intervenções referiram. Eu gostaria de, apesar de tudo, ainda sublinhar duas. A primeira, a de uma abordagem
que considera que há uma frota comunitária, que é coisa que não existe. Existem frotas comunitárias dos diversos Estados-membros, há quando muito uma soma de barcos. A realidade política, económica, social, cultural de acesso aos recursos são de frotas nacionais. E até, em muitos casos, até mesmo ao nível das frotas nacionais, ainda como todos sabemos, há depois as diversidades estão conhecidas. Esta abordagem globalizante, este balanço global geral, permite esconder a diversidade, as diferenças em torno de questões essenciais que depois o próprio Livro Verde aborda, como esta sobrecapacidade. Relativamente a quê? Nós temos sobrecapacidade relativamente às necessidades do país, relativamente ao mar onde pescamos. A abordagem globalizada que permite ao Livro Verde, por exemplo, afirmar que há um forte apoio financeiro público ao setor das pescas. É esta a verdade em Portugal? Há aqui um forte apoio público ao setor das pescas? De facto, um problema que não está esclarecido, por exemplo, é o nível das ajudas nacionais em cada país, ajudas diretas, ajudas ao combustível, fiscais, IVA, IRC, IRS, para fiscais na Segurança Social, taxas nos portos, etc, etc, etc. Esta questão não está esclarecida e até posso dizer-vos que todas as tentativas que fizemos durante a anterior legislatura de perguntar à Comissão uma informação rigorosa sobre esta matéria foi sempre, nunca teve resposta suficiente. Nós continuamos sem saber o nível efetivo das ajudas nacionais em cada Estado-membro. Isto coloca a necessidade de que o Livro Verde seja lido e se, ao ler, se comece por contestar o enfoque, a abordagem que ele faz relativamente ao problema das pescas.